Buen día, gente. Hoy, el día 3 de octubre de 2025, nosotros estamos saliendo un poquitito de nuestras lives en vivos en Instagram y poniendo en práctica nuestro podcast número 1, gente. Estamos muy felices, es un trabajo que nos costó mucho, nuestro psicológico, nuestras dudas, nuestros miedos, miedo también de los juzgamientos, pero como siempre estoy diciendo, nosotros tenemos que ser fuertes, escuchar nuestros corazones, escuchar nuestras voces internas también y hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Acá tenemos un propósito en contar un poquitito nuestra experiencia, contar experiencias también de otras empresas, marcas que están en el mercado, cómo empezó y claro, recibir personas de Brasil, de Argentina, de otras partes del mundo, principalmente de Paraguay también. Y gente, eso es una forma que quería decir en agradecer mucho también la confianza de ustedes y que sigan nuestra página, sigan en YouTube nuestro OIMACash, porque nosotros también queremos crecer y así llevar también informaciones del agro, informaciones de otras industrias, empresas, contar la realidad de cómo funcionan. Porque muchas veces nosotros vemos indústrias, empresas y no sabemos cómo llegaron ahí. Pero detrás de eso hay esfuerzo, hay sudores, hay noches sin dormir. Muchas veces los padres dejan sus hijos, dejan otros sueños para poner en práctica negocios que hoy generan empleos, generan mano de obra, impuesto al país y tantas cosas más. Como saben, en mis redes sociales solamente hablo en español, pero en OIMACash es un evento que nosotros vamos a entrevistar también personas de otro país. Y hoy tengo acá el privilegio de entrevistar el número 1, ¿verdad? Que está con nosotros, Ronei Smolarek, de Brasil, que está también con la empresa Motonco. Ronei, sean muy bienvenidos y habla un poquitito con nosotros, pero ahora vamos também cambiar em português. Bom dia, Ronei. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, Lucas, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, participar do OIMACast. Eu acho que é um privilégio. Hoje, eu sendo um engenheiro agrônomo com foco todo em pós-colheita, então, trazer todo esse conhecimento para o povo aqui, né? Ainda mais você que tem uma excelente visibilidade a nível no Paraguai, a nível mundial hoje, né? Eu sigo você nas redes sociais e vejo a sua abrangência. Então, fica as minhas desculpas ao povo paraguaio aqui, porque eu falo um pouco um portunhol, mas vamos manter no português aqui para a gente ter uma didática melhor. E vamos ver para onde a gente vai parar, né? O podcast, a ideia é ser um papo aberto e novamente eu quero salientar que a gente acabou se conhecendo principalmente por essa questão, você sendo um produtor rural, a gente conversou, hoje você tem um equipamento que é da nossa linha, da nossa marca, da Motonco, e a gente conseguiu criar essa parceria muito interessante e agora saindo do podcast eu falei, não, vamos, eu quero participar e vamos tentar agregar a maior parte e principalmente trazendo tecnologia e informação para o nosso público, né? Sim, a gente vê principalmente o tema da Motonco, né? Como a gente pode ter um aparelho em casa, a gente pode ter um aparelho móvel que a gente leva na agricultura, tira a umidade instantânea, pode reduzir até prejuízos, percas na hora da colheita, ganhar tempo, né, Ronei? Conta para nós um pouquinho aí como funciona, como começou a Motonco, como está o mercado de grão no Brasil, dá para nós aí um panorama, no Paraguai, se você também já tem alguma visão. O produto que vocês possam estar representando aqui no Paraguai também, conta para nós aí um pouquinho. Claro, vamos falar da linha completa. Então, hoje basicamente a Motonco é uma empresa com as raízes norte-americanas, tá? Então é uma empresa que ela nasceu no Canadá, no final da Segunda Guerra, depois foi para os Estados Unidos. O nosso equipamento foi durante 30 anos uma referência no Ministério da Agricultura nos Estados Unidos. Então, após esse momento, ele veio para o Brasil, a gente tinha uma parte comercial e hoje ele é produzido no Brasil e exportado tecnologia para o mundo todo. Então, essa é a referência. Hoje a gente tem um parceiro comercial muito forte aqui no Paraguai, a Granotec, que faz a distribuição desses aparelhos, faz todo o processo
da manutenção, da venda, suporte. E, basicamente, o nosso mercado, ele se limita ao mercado do, como a gente abre aqui no português, no espanhol, um pós-cosecha, que seria onde? Onde a gente vai trabalhar somente com os produtos após a produção. Após, então, assim, eu não trabalho com sementes, com fertilizante, com insumos, em geral. Nosso processo, assim, quando termina essa parte, como a gente fala numa uma situação de uma linha do tempo da planta, quando ela chega no momento de colheita, na maturação fisiológica, é o nosso mundo. Então, a gente fala nesse processo do medidor de umidade portátil, que ele vai te auxiliar lá naquele momento da colheita, no melhor ponto. Por quê? Você, como produtor, eu vou te fazer a pergunta. A umidade, ela é um fator importante para verificação? O desconto gerado na classificação, ele não é uma problemática, mas ele pesa no bolso, correto? Pesa no bolso, e com certeza. Então, a ideia, o que é? A gente ter o equipamento para o produtor. Então, esse é o nosso lançamento, o Connect, que ele é o equipamento que você já utiliza ele. E o que ele vai te trazer de benefício? Lá naquele momento da colheita, você vai identificar o melhor ponto de colheita, conforme a sua gestão, conforme a sua capacidade de colheita, de máquinas, depende se tivesse um silo, quanto que é o meu processo de secagem, de beneficiamento, para você ter a melhor opção. O nosso equipamento ele não vai definir por você, mas ele vai te dar uma escolha muito certa. Então aqui a gente fica assim, se eu tenho 2, 3 máquinas, eu posso escolher com o melhor ponto de umidade, mais próximo da classificação, do desconto, para ter um melhor benefício. Opa, eu não tenho tantas máquinas, eu tenho que começar uma colheita um pouco antes. Então, eu tenho, desde essa primeira parte, auxiliando o produtor, como também dentro da unidade armazenadora, eu tenho lá, aí eu entro na linha dos caladores, que vão retirar a amostra do caminhão, então eu tenho que ter uma padronização disso. Eu tenho as peneiras de classificação, então existe uma norma para cada produto, tem uma situação, então a gente entra nesse caso. Então, tem mais produtos nessa linha. Mas, falando nisso, eu quero te fazer uma outra questão, olha que interessante, a gente está em 3 de outubro, como você nomeou, e a gente vindo para cá, hoje está um período muito chuvoso, e a gente passou por algumas culturas de trigo, e viu que o pessoal acabou não conseguindo ou tendo tempo de colher, né? E como é que fica essa... Você que é um produtor, você conseguiu colher todo o seu material de inverno? Como é que tá? Sofreu com essa chuva? Conseguiu antecipar? Como é que foi essa questão de qualidade de colheita e questão do tempo também? Como é que você faz essa conciliação de uma forma boa? A gente conseguiu tirar tudo antes da chuva, graças a Deus. Também conseguimos terminar o plantio de soja. E para um produtor, uma das melhores coisas é quando você termina de plantar e vem aquela chuvinha calma, né? Isso. Inclusive, as primeiras chuvas desse ano, depois que a gente começou a plantar, veio com muito vento forte, algumas partes compactou, lacrou, né? Outras que já estava germinada, perdeu folha, mas essa agora veio assim com chave de ouro. E eu também vi aí que muita gente está perdendo trigo hoje na roça. Sim. E marca chuva segunda, terça e quarta, durante a outra semana também. E os prejuízos vai ser grande, né? E muitas vezes, por talvez não ter uma umidade ali em tempo real, fica perdendo tempo, na dúvida, né? Aquele famoso que tira a umidade no dente. Isso mesmo. Que eu achava que eu era bom naquilo, e depois que eu tô ali com o aparelhinho da Moton, que eu vi que eu errava todas. Mas uma coisa muito engraçada também, engraçada em modo de dizer, mas muito certa, esses dias eu fui visitar um amigo meu, um cliente, e ele lá guardando a semente de soja safrinha dele, e falou, não, aqui tá tudo com 13, 14, 13. Eu falei, cara, eu tô com um aparelhinho aí na caminhoneta, posso medir para você? Pode. Fui lá, peguei o aparelho, fui lá, tirei a umidade bag por bag. Tinha bag com 15 de umidade, cara. Olha só. E aí ele não acreditou, foi tirar lá no silo. Chegou lá no silo, aparelho, motonco, tudo certo. E também uma coisa que me marcou, eu tava vindo também assim, circulando nos caminhos da roça ali, um primo meu parando de colher aveia à tarde, porque ele achou que tava com muita umidade. E eu cheguei lá na hora, porque eu ando com o meu aparelho dentro da caminhoneta. Minha mochilinha tá ali atrás do banco. É o seu melhor amigo agora, É o meu melhor amigo, cara. Eu falei, cara, deixa eu tirar a umidade pra você? Pode. 12,5 de umidade.
voltou a colher. Não, tá certo. Porque, cara, você tem na mão ali. Essa opção de você ter um resultado na hora, na mão, você já está integrado com a tecnologia do aplicativo, que você pode tomar uma decisão muito assertiva naquele momento, é o que a gente pretende. Por quê? Hoje, quando a gente comenta numa situação das gerações do agro, eu tenho uma geração anterior que não tinha tanta tecnologia e ele tinha que ter esse recurso de medir no dente, ver a maturação fisiológica da planta, tinha todo esse processo. Mas também tinha 2 cultivos no ano, você não tinha essa quantidade de variedades, não tinha o processo do dessecante. Então, todas essas tecnologias, elas vêm hoje para agregar e trazer muito mais qualidade e rentabilidade no negócio. Então, o que você comentou é interessante. 12,5, numa forma geral, você já está perdendo peso, né? Tá. Você não está sendo aplicado o desconto, mas o produtor está deixando de entregar o seu produto numa faixa ideal. Então, tem que fazer essa conta. Eu vou também depois disponibilizar. Tem um link nosso, que eu vou pedir para o pessoal colocar na observação do processo, onde fica o nosso... A gente tem uma calculadora de desconto, que é bem interessante. Então, você coloca lá o valor da umidade que você está real, o tamanho da sua carga, e ele vai fazer automaticamente esse processo. É bem interessante, é fácil de fazer isso, é bem legal que a pessoa pode tomar essa gestão e entender. Porque quando você chega numa unidade armazenadora e você entrega um produto com alta umidade, você recebe a notificação que vai ser feito o desconto. E muitas vezes você fala, poxa, será se isso está certo, está errado? E você só fica bravo porque está tirando, está diminuindo o peso da sua carga e tendo desconto. Mas como que funciona isso? Entender esse processo. Então, novamente, a gente volta a falar, a ideia da Mutonco é ter todos os equipamentos da linha de classificação para pós-colheita, para que a gente tenha uma padronização de processos. Porque muitas vezes a gente escuta do produtor, unidade armazenadora 1, unidade 2, grupo, cooperativa, trading, tem diferença. E não poderia ter essa diferença. Por quê? O grão é um ser vivo, ele pode dar uma diferença, mas os processos envolvidos são sempre os mesmos. Eu vou ter um calador que vai tirar a amostra, eu tenho um quarteador que vai quartear e deixar a amostra corretamente, eu tenho a utilização das peneiras da forma correta e conforme a instrução normativa. Depois eu vou passar por um medidor de umidade que vai me quantificar o teor de umidade. Porém, se eu não tiver uma amostra bem feita, eu não quarteei ela, eu não retirei as matérias estranhas e impureza, será que o equipamento vai ter aquela performance? Aí a gente começa a ter essas diferenças e a gente não quer ter isso, a gente quer ter uma padronização e ter uma conformidade e ter uma segurança muito maior operacional. Então, esses são os objetivos, né? Então, basicamente, essa é a situação que a Mutonco hoje gere para a gente trazer toda essa conformidade para o produtor e também para as empresas que trabalham com grãos. Porque quando a gente fala do grão, a gente fazendo uma análise, eu vindo no caminho aqui, eu fiz um breve estudo, eu vi assim, hoje o Paraguai está passando de 20 milhões de toneladas entre safra, safrinha, segundo cultivo, cereais de inverno, arroz, alguma coisa. Eu vi até um pouquinho de algodão, mas não é um valor significativo. E pensando nisso, eu vou te fazer uma pergunta. Como é que está a questão do armazenamento de grãos hoje no Paraguai? Você percebe que a capacidade estática que existe real hoje, ela comporta o que o Paraguai produz, ou a gente tem sempre uma super safra e acaba tendo no momento, principalmente de armazenar, tem que estar fazendo a exportação direto? Como é que está essa situação hoje, o panorama, para a gente entender? Ronei, ruim não tá, mas pode melhorar. Por quê? Vamos lá. Você está começando, você está colhendo soja e tem milho verão. Cara, ninguém quer receber teu milho verão. É muito difícil você achar. Mas se você tá só no soja, todo mundo tem soja, tá tranquilo. Milho. Tem milho, mas começa a entrar sorgo. Tá um problema também.
alguns silos que têm várias unidades, então eles reservam uma unidade, que foi o que aconteceu esse ano que eu vi, Sim. para sorgo. Mas aí os vizinhos que estão ali, que tem milho também, tem que levar mais longe. E tá complicado. Então, assim, para nós que tinha milho esse ano no inverno, que foi uma safra muito boa, praticamente não teve fila, foi muito tranquilo. Mas quando começa a aparecer o corpo estranho, né, na verdade, Sim. outras culturas, começa a ter problema. Não, é interessante. Essa questão da quantidade de armazéns, ela é um limitante não só no Brasil, tirando os Estados Unidos, que tem uma armazenagem muito grande a nível de fazenda, né? Não Sim. está na mão das trades, das cooperativas, de outros processos, então eles têm um diferencial nosso. Mas na América Latina, no Sul, aqui a gente verifica que há uma quantidade muito grande de cooperativismo, as tradings, os cerealistas em geral, que acabam ficando com o nosso grão nesse processo de armazenamento. A gente acaba tendo pouco armazenamento em fazenda, né? É insignificante o valor que a gente tem. E nesse caso é o que a gente comenta. Então você tem uma produção grande, você tem os 3 cultivos, mas na hora que você tem que, na sua janela de colheita, né, você fala assim, eu posso tomar uma decisão conforme o clima. Colho essa semana, colho na próxima semana. Eu posso locar uma máquina para ter uma eficiência na colheita, mas eu ainda tenho o armazém que eu tenho que entregar, né? E você fica, não que fica refém, mas você não tem o que fazer muito nesse caso, você tem que ir atrás das opções, né? Então, é outra situação que a gente vê que é uma problemática que você acaba não também conseguindo negociar muito bem o valor disso, porque você tem que fazer a entrega, né? Você não tem o produto em casa, né? Claro, tem uma unidade armazenadora, tem um custo enorme, tem um trabalho envolvido muito grande, porque tem que ter todo o operacional, o grão é um ser vivo, ele vai estar respirando lá, vai ter quebra técnica e também ninguém não quer se incomodar com muita coisa, né? Então, esse é um processo bem interessante que a gente vê hoje no mercado. E falando agora também, a gente está encerrando a janela do inverno, né? Já teve as colheitas. Tem algumas pessoas que ainda estão, que a gente comentou, na questão da chuva, Sim. que não conseguiu e a gente até não comentou, mas tem local que o pessoal não consegue nem entrar com a máquina, né? De tanta Não. chuva, ela vai atolar, vai ficar presa. E como é que está a expectativa para a safra agora, que está entrando a nova safra do verão, seria 25, 26, né? Sim. Você como é que tá? Vai partir só 100% soja, tem sorgo, vai ter milho? Como é que tá o teu planejamento disso aí? Então, deixa eu só responder ali uma partezinha Ok. que eu escutei ontem numa rodinha de agricultor. O cara tem a fazenda dele e tem o próprio silo dele. Mas o que aconteceu? A produção aumentou, número de máquina e tamanho de máquina colheitadeira aumentou, e ele falando, cara, com um dia de colheita eu congestiono meu silo, como é que fala? Entope? Sim, sim, A sim. É palavra isso do aí. agricultor, É isso entope o aí. silo. Entope o selo. Então, um agricultor, ele mesmo tá com o crescimento que ele teve em máquina e tal, e isso é uma região Paraguai e Brasil também, ele tá conseguindo, tem que crescer tudo junto, né? Então, na nossa região, os silos cresceu bastante também e tal, Uhum. mas a gente ainda tem esses probleminha quando aperta muito de diferentes variedades também e umidade, né? Quando consegue todo mundo colher meio assim 14, um soja 14, Sim, sim, 15 para sim. baixo, tranquilo, mas milho, por exemplo, se passar de 20 de umidade, cara, começa a complicar. Mas respondendo a tua pergunta, Mas vamos continuar nessa linha. Eu gostei disso aí. uhum, Eu vou dar uma situação, uma palavra minha, vamos dizer assim. Quando a gente fala de unidade armazenadora, a gente entra num mundo que é muito interessante, que se você pegar... Quantos anos de produção você tem já, Oswaldo? cara, com 16 anos de idade, meu pai me deu 10 hectares de trigo. Uhum. Era uma semente que não nascia e ele falou: se nascer, é teu. Aí, ó. Com 16 anos de idade, mais ou menos. E o seu pai já era produtor. Ele é filho de produtor, né? Então você seria a terceira geração hoje, Terceira geração. já com cultivo aqui no Sim. Paraguai. Se você pegar nessa época com 16 anos, a unidade armazenadora que você entregava
o trigo nesse momento, ela existe ainda ou não? Não, Não existe. não. Mas, pensando assim, nesses 20 anos, você vê que mudou muita coisa na unidade armazenadora, no silo. Eu vejo que as máquinas, a evolução é gigantesca. A gente tem Sim. fala de uma TC57 aí, sem cabine, era uma coisa diferente. Hoje é onde fala assim, é uma espaçonave, né? Sim. Tem ar-condicionado, ela tem todos os sets automáticos, tem sensores, praticamente você acompanha uma colheita, você não toma mais uma decisão pela máquina. Não, A máquina ela toma a decisão e você só acompanha, só acompanha. só acompanha. E encheu, ela dá o alerta e trava. Porém, quando você chega na unidade armazenadora, você vê assim, a balança, o calador, o processo de secagem, o armazenamento, em si, não teve uma melhoria tão grande. Você armazena em silo naquela época e hoje. Hoje a gente tem questão de uma termometria muito mais eficiente, você tem uma questão de uma aeração, mas a tecnologia envolvida no processo de colheita é infinitamente melhor e muito mais rápido chegou do que no pós-colheita. Sim. Então, o que você estava comentando, se você pensar, você que trabalha há um tempo já, quanto tempo levava para fechar um caminhão de trigo antigamente? Era meio dia de trabalho. Hoje você pegou uma área produtiva. Em quanto tempo você consegue? Como é que tá? Você consegue ver essa evolução que teve nas máquinas da pós-colheita a nível do produtor? Isso é muito grande mesmo? Como é que tá isso aí? Assim, o milho, antigamente se falava milho safrinha, né? Uhum. Hoje eu troco. Eu acredito que é um milho segunda safra. Porque não existe mais aquele milho. Vou plantar um milho aqui para cobertura, mas daí o cara colhe, né? Muitos plantavam até sem adubo Na verdade, para assim, cobertura, né? E colhia o milho. Planta, né? E assim, se o inverno chegar e der alguma coisa, tudo bem, vira uma adubação verde, né? Agora já não é uma safra, né? Então, quando o milho começou a sair daquele milho safrinha e começou a se adaptar a um milho de alta produtividade, genética, produção, eu lembro que aquele tempo eu que transportava o milho da roça para o silo, às vezes nós ficava 3 a 4 dias com uma carreta de milho na frente do silo. Aquele milho esquentava. Sim, imagina. Né? Então, os silos, os armazéns também deu uma crescida, aumentou também a quantidade de bandeira. Hoje não se vê praticamente fila, né? E hoje a gente fala de milho de alta produção. Hoje os caras fazem de tudo, inclusive fica se competindo quem produz mais, né? Sim. Saiu aquela mentalidade. Mas no começo era terrível. E hoje a gente consegue ter mesmo com aumento de máquina, igual você falou, máquina moderna, os recebimentos também começou a crescer, né? E o interessante é que está acompanhando. Sim. Falando em tecnologia e inovação, eu vou até mostrar aqui para você. Ainda no Paraguai a gente não teve o lançamento oficial desse produto. A gente teve um lançamento oficial no Brasil, no último evento que a gente teve em Sorriso, na Associação Brasileira de Pós-Colheita. Depois eu posso até colocar aqui na tela para você ver. Esse basicamente, o que é? A gente tem hoje um lançamento para pós-colheita que é um monitoramento de secagem de grãos. Então, você não tem unidade armazenadora, mas você vai entender certinho o que acontece. Quer ver? Ó, pedir ali. Clica em produtos ali. Ok. E agora vai lá no processo ali, no medidores, modelo 99 Dry. É o mais esse aí. Ó, olha que interessante. Então, o sistema Dry, o que seria basicamente? É a nova solução em rastreabilidade de controle e qualidade de grãos para unidades armazenadoras. É o que a gente comentou. O volume está muito grande de produção e como é que a gente vai trazer mais benefícios nesse processo? Quando eu falo de uma unidade armazenadora que recebe aí acima de 30, 40 caminhões dias, é um volume muito significativo. Quando eu falo dessa questão da umidade, como é que um operador de secagem de grãos faz hoje, numa situação real? A cada 15 minutos ou 30 minutos, ele vai e tira uma amostra. Quando ele tira essa amostra,
aquele grão que você entregou com 18% de umidade, durante 1 hora ele vai passar dentro do secador e ele vai sair com 14%. O que acontece? Se o operador não estiver fazendo corretamente a coleta a cada tempos de 15 em 15, 30 em 30 minutos, ele vai começar a degradar essa matéria seca, vai diminuir a umidade e vai ter uma quebra técnica. Então a gente tem hoje um desenvolvimento de um equipamento que ele vai tirar direto do fluxo do secador, tira uma amostra, passa no equipamento, aí a gente tem o mesmo princípio da capacitância que a gente tem nos nossos equipamentos, só que um equipamento muito mais robusto, com interface industrial. Para quê? Que eu tenho esse processo e ele vai mandar numa tela, num dashboard, todas essas informações. O que eu vou ter? Em vez de eu ter a cada 15 minutos ou 30 minutos, que é o que faz atualmente, ele, minuto a minuto, ele vai me dar um resultado. Então, ele vai me gerar toda uma sequência. Então, agora, a conta, nesse caso aqui, é o inverso. Você, quando entrega, descontam de você do 18 para o 14, porque você entregou com umidade acima. Sim. Nesse caso, a unidade armazenadora, ela não quer baixar daquele 14. Porque se ela secar o grão a mais, ela vai tirar aquela umidade e ela não tem como recompensar isso. Literalmente, a gente fala, não tem como ele retornar essa água, não tem como você molhar esse grão e ele absorver. O grão perdeu, perde dinheiro da mesma forma. Então, esse monitoramento, ele é muito importante, a gente tem toda o acompanhamento, então vai ficar em tempo real, vai fazer e vai trazer muitos benefícios. Então, é uma das últimas inovações que a gente tem no processo de pós-colheita hoje no mercado. A gente está tendo uma aceitação muito grande. Já temos alguns clientes no Paraguai aqui interessados, a gente está vendo essa questão da parceria, porque tem toda uma questão de instalação, adaptação. Aqui a gente já trabalha num processo onde eu tenho equipamento que eu não dependo mais de um operador. Ele vai tomar a decisão. Se eu tiver a unidade que for automatizada, esse dado já vai dar sequência, senão vai ter uma tela que ele vai acompanhar essa umidade. Mas, se a gente fizer uma conta aqui, um secador de 100 toneladas horas, se eu diminuir 1 ponto, é praticamente 1 tonelada por hora que eu estou perdendo. Então, se eu transformo isso em sacas, qual seja o produto que eu estou utilizando, é praticamente um dinheiro que eu estou queimando, fora o excesso de lenha que eu estou usando no secador, o operacional. Então, veio num processo muito, muito forte e beneficiar principalmente essa questão que a gente fala, né? A colheita está sendo muito rápida, está sendo um volume muito grande e como a gente traz esse benefício para o mercado, né? Então, esse aqui, só para a gente dar uma reforçada, principalmente nessa questão do que vem de novidade para o mercado de pós-colheita, porque hoje a palavra-chave para o mundo da agricultura hoje é comunicação, é muitas palavras americanizadas, né, que a gente vê. Só que há 5, 6 anos atrás, até um pouco mais, uns 10 anos, o GPS era uma coisa que todo mundo falava, não vai funcionar, não é um produto que a gente quer, porque o meu operador tem a linha certa e tal. Veio o GPS, veio o controle automático do volante, né? Vamos dizer assim. Piloto automático. O piloto automático. O que aconteceu? Aquilo é a melhor coisa do mundo. Ninguém quer mais hoje plantar sem piloto automático. Ninguém mais, porque aí você já tem a plantadeira que ela não sobrepõe linha, fica tudo certo. Porque você enxergar uma planta depois que ela emergiu, você enxerga. Sim. Mas na hora que você está escondendo a semente, literalmente, você não enxerga essa parte. E depois você vai ver lá. E hoje a semente se vende por unidade já, né? Então, você não quer ter um desperdício, né? E também não quer ter uma baixa eficiência. Então, tem que ter esse processo. Então, primeiro veio o GPS. Depois, a gente teve uma segunda evolução muito grande no mercado, que a gente fala das máquinas e dos dados, que seria o drone, que hoje ele ainda é atualmente muito forte. A gente vê, muita gente ama, alguns já odeiam, mas se você for ver pela questão da eficiência, do custo, da performance, eu acredito que ele ainda vai ser muito melhor utilizado daqui para frente. Então, no pós-colheita, o que a gente está vendo hoje? Que a gente falta um pouco disso, de trazer toda essa tecnologia. E a Mutonco, ela é inovadora nesse processo, então a gente vai atrás de muita inovação, que é
O próprio o Connect que a gente fala aqui no Paraguai, mas ele é americanizado, então a gente fala que ele é um Connect. Sim. O que a gente vê? Ele é um equipamento que ele trouxe essa tecnologia para o produtor para que ele comece a entender melhor esse processo e como isso pode melhorar no seu dia a dia, né? Quando a gente fala de uma larga escala, hoje você tem uma nova geração vindo, né? Você tem um casal de filhos, correto? Tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. Não, então, você já tá maior ainda já. Você não quer que eles continuem nesse processo? Você domina, vamos dizer, um pouquinho no grão, mas o seu filho, a sua filha que forem entrar nesse processo, eles já vão ter outras técnicas que eles vão falar, pai, não pode ser assim. Nós temos que confiar no equipamento. E outra, eles não vão querer preencher uma prancheta no papel, umidade, talhão tal. Eles já querem toda essa informação integrada para que eles tenham a rastreabilidade, um monitoramento, todo esse processo. Então, quando a gente fala de tecnologia, é muito a ver com a nossa marca, que a gente entra nesse panorama para trazer esse benefício para o produtor e para as empresas do negócio. E nesse caso, aqui, continuando o assunto, não deixando você falar um pouco, mas vamos lá. A ideia é que o equipamento ele traga muita confiabilidade no processo. Para quê? Você se sinta confortável com o resultado que está sendo apresentado e a empresa que está recebendo também se sinta confortável. Porque eu não posso, nesse momento, ter uma insegurança. Se a gente fizer uma situação genérica em outros processos, quando a gente vai abastecer o carro no posto, eu solicito tantos litros ou tantos um valor em real, a pessoa ela vai abastecer aquilo. Eu não posso desconfiar que eu estou sendo lesado ou que alguém não está se beneficiando daquele processo. Não, tem que ser uma operação justa, né? Justa. Então, esse é o ponto que a gente fala. Então, o equipamento traz essa transparência comercialmente. Então, toda a nossa linha tem essa eficiência e a gente trabalha com inovação, mas a gente pensa muito nesse processo da confiabilidade dos equipamentos, né? Então, isso é muito importante porque é a sua família que depende do processo que você faz, é a sua família que está nesse processo. E você fala assim, eu não quero trazer para dentro da minha casa, que nem você comentou, ele anda do seu lado, né? Eu até comentei no último vídeo, eu comentei assim, próxima vez faz um vídeo, coloca ele prendendo ele no cinto, assim, como se fosse um filho. Fala, não, se eu frear aqui, você está seguro. Tá seguro. Porque a ideia é justamente essa. Então, E conta para nós, como é que foi, então, fora essa questão dos cereais de inverno, você chegou a utilizar no final da segunda safra ali, no milho, conseguiu usar o medidor? Como é que foi? Usei no milho, que foi onde eu conheci o Motonco, o Connect. Usei na aveia, soja safrinha, chia. Rapaz, na chia, hein? Eu ficava tirando umidade pros... Eu não tinha plantado chia, mas tirei bastante umidade pros vizinhos. Olha só. E é na hora, cara. E não precisa ir conferir. Vou contar uma coisa que aconteceu essa semana passada, inclusive com o pessoal lá da Granotec, a Carmen e o Aron. Isso. A gente foi fazer umas gravação do Connect numa fazenda. Então a gente fez lá todo o acompanhamento. A máquina colheu, descarregou no caminhão, tiremos a umidade. Acompanhamos o caminhão até o silo. E a Carmen falou, pode variar ali 2 a 3, tem uma tolerância que pode variar. Cara, tá no vídeo, depois vai aparecer esse vídeo por aí. A mesma umidade, cara. Olha certinho. Só. Até eu fiquei espantado com a precisão. E no aparelho tem ali a margem de variação. Sim. E deu muito certo, cara. Então, para mim e para muitos já que estão me acompanhando também, tem bastante gente curioso, querendo saber e tal, é uma ferramenta. Voltando lá nos filhos. Rapaz, o Juan fez 7 anos agora e ele dirige a caminhoneta na roça, no campo, né? Não na estrada, eu sou bem consciente. Sim. Muita gente briga comigo por causa disso. Mas é uma geração que não vai conhecer a embreagem. Não. Eu fico olhando ele aprendendo a dirigir, falo, rapaz, eu sofri tanto com a embreagem, cara. Deixava a caminhoneta morrer, o pai ficava bravo, claro. Aquele sofrimento, era meia hora só pra sair do lugar, né? Aquele medo na subida, então, né? Porque, agora imagina... Conhecer, tirar a umidade no dente. Nunca mais, cara. Nunca mais, já foi, mais, né? É isso aí. Anotar no papel. Não vai existir mais isso. Não vai existir. Isso aí essa parte da evolução é muito rápida, né? Sim. E
Você comentando essa situação, hoje a gente tem até definido pelo Inmetro, isso a nível Brasil, e aí a gente tem a certificação americana, a certificação canadense e hoje uma certificação no Brasil, no Inmetro, que são órgãos metrológicos que dão a confiança metrológica do equipamento. Hoje Sim. a gente viu aqui no Paraguai, acho que é INTA o nome do órgão, a gente já solicitou a verificação metrológica desse equipamento, porque a gente quer atender a todas as normativas e também trazer esse processo de uma segurança comercial. E nesse caso, o que a gente vê que é bem interessante? Por que naquele momento do vídeo a gente teve essa situação explicando por que poderia existir uma variação? Quando eu pego uma medida, um peso, vamos falar, eu pego um peso padrão de 1 quilo. Sim. Se eu pegar esse peso de 1 quilo e levar ele em qualquer lugar do mundo, ele tem que dar 1 quilo, 1.000 gramas, qual seja a conversão, até em outras medidas, mas ele não vai se alterar, porque é um peso padronizado para aquilo. Ele não sofre uma interferência ambiental, nada disso, ele não vai reter umidade. O grão, nesse caso aqui, ó, se eu pego aqui, ó, nós estamos num ambiente climatizado aqui, ele estava dentro de uma sacola, né, num pacote. Eu tirei aqui, ele já está, esse grão está respirando. Eu tenho o ar-condicionado, que ele tira a umidade relativa do ar. O que ele está fazendo? O grão ele já está alterando, porque ele está respirando. Sim. A gente não enxerga ele respirando dessa forma, mas ele é um ser vivo. Então ele pode alterar suas características. O que a gente tem nesse caso aqui? Eu tenho a temperatura que vai influenciar, a umidade relativa do ar, o tempo de armazenamento desse grão. Então o que acontece? Se eu tiver nesse caso, e foi muito bem colocado, eu pego essa amostra aqui. Imagina que esse seria um caminhão. Se eu pegar uma amostra só da parte superficial, que é uma problemática que a gente tem ao campo, eu acabo pegando somente os grãos que tem um tamanho maior, porque ele ficou em cima. Ele tem um peso menor, porque ele ficou em cima. Porque o grão pesado, ele tem uma tendência por gravidade descer. A impureza fina e pesada vai descer, porque ela tem. Então agora imagine o seguinte, a gente fez uma amostra a campo, passou no equipamento e comenta, está ok. O caminhão vai ser enlonado, aquele grão está quente, porque tem o atrito da máquina que vai fazer esse processo. Chegou na unidade armazenadora, ele vai fazer vários pontos, desde a parte de baixo até em cima, com o calador, independente se for manual ou pneumático. Porém, se ele não fizer corretamente, eu posso ter uma amostra fora do padrão. Após a sondagem com o calador, eu tenho uma amostra composta de mais ou menos 15 quilos. Eu tenho que quartear ela para chegar numa amostra de trabalho entre 300 a 500 gramas para fazer separação das matérias estranhas e impureza. Então eu vou quantificar esse processo. Depois do material limpo, eu vou passar no medidor. O que acontece? Numa amostragem, eu digo que o seu grão poderia ser o mesmo. Mas agora imaginando você que é um produtor. No seu talhão, a área que está divisa com a rua, uma área sombreada, uma área alagada, ela não é a mesma. Não. Mas no caminhão, a gente fala, é o mesmo talhão, é o mesmo lote. Então a gente poderia ter uma interferência ali, até um 0,4%, um 0,5% de umidade, que é totalmente aceitável, até as empresas entendem isso. Mas muito satisfatório saber que o resultado cravou e em diferentes aparelhos. E isso acontece porque a Motonco trabalha com o mesmo padrão e o mesmo padrão, a mesma classificação, a mesma calibração do aparelho, o mesmo padrão de copo, que seria a célula de medição, para todos os equipamentos. Por quê? Esse caso aconteceu com você aqui, e questão de horas ou minutos, que seja entre a colheita e a entrega. Foi tudo muito rápido. Agora imagine um navio saindo do porto, atravessando o mundo, chegando na China, na Europa, onde ele for, e eu não ter essa confiança metrológica, né? Então é muito importante isso aí. Então, parabéns aí pela equipe que conseguiu fazer esse relato e você acompanhou.
Então é muito importante isso. Mas é importante entender também que o grão é um ser vivo. A gente acha que aqui vamos dizer, aqui ele é um grão, mas ele poderia ser também classificado como uma semente. Porque se eu colocar ele na terra, ele vai nascer. Ronei, por falar em grão e semente, tá me chamando a atenção a forma que você tá tocando essa semente. Vira sua mão um pouquinho para lá, para a câmera, não, com o grão e mostra, porque muitas pessoas hoje estão se alimentando de soja. Muitas pessoas hoje comeu um ovo, né? Vai almoçar daqui a pouco, vai comer carne, vai tomar um suco Hades mais tarde. Óleo de soja, vai fazer uma tortilha, tanta coisa, né? Eu acredito que o soja está em tudo. Sim. Só que tem muitas pessoas que comem e nem sabem como é uma semente de soja, né? Como é produzido uma semente de soja, um grão de soja, uma proteína. E tá na nossa mesa, tá no nosso dia a dia, tá no nosso corpo. Claro, né? claro. Proteína. Tá na carne que a gente compra. Tá lá no supermercado, em todas as prateleiras praticamente. E muitas vezes, irreconhecido, né? Muitas pessoas não conhecem o que é um soja. Isso. Se a gente numa cidade hoje perguntar quantos quilos tem uma bolsa de soja, as pessoas não vão saber responder. Não sabe. Né? E como é bom para a gente estar aqui vivendo isso, acompanhando também essa tecnologia, a Motonco, quanto estudo, né? Quanto emprego, quantas mão de obra, quanto imposto, né? Claro. Isso gera para o país. Exportação, importação, máquina, né? Como é que fala? Adubo, Sim. Todos os defensivos insumos, né? agrícolas, os insumos. Né? Quanta coisa o soja representa. E a gente está falando só do soja. Só do soja. Só do soja. Se a gente entrar nesse caráter, vamos dizer assim, não vamos entrar numa questão política. Não é jamais. o foco, não é. Mas quando a gente fala assim, as pessoas falam assim, o agro, né? O agro. O agro, né? E daí você fala assim, bom, arroz, feijão, tudo é do agro. Tudo Então, é do agro. a gente não come. Mas eu tenho uma pergunta interessante para você. Eu já vi que você já sabe, mas vamos ver. Vai começar, ó. Quando a gente fala assim, ó, Brasil, Estados Unidos, Paraguai, Argentina são líderes no processo do cultivo da soja, exportação. Quando a gente vê toda essa soja aqui sendo embarcada do Paraguai, ou sentido Argentina, indo para a Europa, China, por que vai tanta soja para a China? Você já se perguntou isso? Eu tenho uma resposta boa, eu quero muito escutar a sua resposta, mas eu queria entender, o nosso ouvinte que está agora escutando lá na academia, lá ele está correndo, ou ele está dentro do carro, dirigindo, ele fala assim, por que a gente produz tanta soja e por que essa soja, todo mundo quer comprar isso? Qual seria a sua explicação? Eu tenho uma explicação, mas eu quero escutar muito a sua. O que seria, basicamente? Rapaz, a primeira coisa que eu vejo, a população mundial que não para de crescer. Certo. Muitas pessoas falam que o agro destrói, que o agro contamina. Agora, será que é possível a gente alimentar... vamos supor, só a população paraguaia hoje, cada agricultor com 1 hectare de terra. Não consegue. O que o Paraguai teria que ter hoje para não exportar tanto? Ou seja, exportar já o produto... Indústria. Isso, teria que industrializar isso aqui, cara. É uma pena vender isso daí. Ele fala assim, vender matéria-prima, né? Porque quem compra e revende, talvez nem conhece soja. Sim. Os intermediadores ali, às vezes, é os que mais ganham, né? Mas se o Paraguai hoje tivesse indústria e industrializava mais, acredito que seria um outro nível, né? Sim. Mas, quem sabe um dia. Não, tá certo. Eu falo isso porque assim, ó, eu faço essa pergunta muitas vezes e eu acabo recebendo algumas respostas que eu acho muito interessante, né? Então vem assim, porque a China consome soja. Aí eu falo assim, como consome soja? Eu não tenho ela in natura na alimentação. É muito pouco isso. É muito... mas faz tofu, faz shoyu, né? Eu falo assim... Deve ter um rio de shoyu na China para isso. Basicamente, o que tem aqui é o que você comentou. A soja é uma oleaginosa, então, basicamente, ela vai ter 35% de proteína vegetal, 18% de óleo e alguns outros minerais e tal, fibras, todo esse processo. O que isso significa? O óleo, a gente tem utilização hoje para o biodiesel,
para a fabricação do óleo em geral, que é utilizado para diversos meios. Mas o que vale a pena da soja hoje, o que todo mundo procura, é a proteína. Porque essa proteína vegetal, ela vai virar uma proteína animal. Então, Sim. hoje, a China é o maior consumidor de soja a granel, né? É o que você falou, e também de farelo de soja. Por quê? Esse material, ele vai dar sequência e ele vai virar uma ração. Então, vai ter aves, suínos, bovinos, que vão se alimentar dessa proteína vegetal, que ela torna uma proteína animal e vem para a nossa alimentação. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não consumo soja. Não, mas aí você vai ver, existe lá a lecitina da soja. A lecitina de soja, ela está presente em batom, em shampoo, hambúrguer, se você até lá tem lá, Tem. derivados de soja, alguns embutidos tem. Se a gente pegar hoje uma linguiça, a gente fala assim, tem lá 100% pernil. Uma linguiça que ela não é 100% pernil, ela vai ter a lecitina de soja. Porque a lecitina de soja é um produto que tem uma qualidade muito boa, uma proteína, ela é um alimento, só que ela não tem um gosto. Então você, junto com outros produtos, ela vai, vamos dizer assim, vai junto e a gente não percebe. Então, e isso é uma tarefa de casa para todo mundo. Chega no mercado hoje, pega um ketchup lá, vira e você vai ver lá atrás. Soja. Contém derivados de soja. Sim. Pega uma linguiça, derivado de soja. Pega uma salsicha, uma vina, que a gente fala em Curitiba, derivados de soja. E muitas vezes você fala assim, eu vi essa semana, esse eu não conhecia, esse foi uma novidade para mim. Não sei como é que você chama aqui, a gente fala um todinho, que é uma caixinha pequenininha que eles falam que dá para as crianças tomar, que é um leite, que na verdade é um soro de leite, mas é de chocolate, assim. Sim, todinho. O todinho, lá tá escrito assim, contém óleo vegetal. Então, assim, a propaganda, independente do que estavam falando, mas assim, até no todinho Tudo. tem soja. Então, assim, o meu filho não toma soja. Toma desde pequeno e você não sabe. Não sabe, né? Então, essa é uma questão muito importante. Então, a soja, ela é um produto que ele se torna essa proteína e ele está em diversos processos. Então, por isso que existe essa demanda mundial por ele, né? E nós aqui num clima tropical temos essa vantagem de ter 3 cultivos no ano. Sim. Diferente de um processo da América do Norte, que a gente vê Estados Unidos, Canadá, que tem uma influência, mas eles acabam não tendo essa performance que a gente tem. Então, nós temos que aproveitar isso de uma forma melhor, né? Então, essa é a ideia. Isso daí é igual o vizinho, o colono que você chama para arrumar a estrada, né? Não, eu não uso a estrada. É igual o cara, não como soja. Não como soja, é isso aí. Rapaz, é o que come, né? Que coisa boa. boa. É o que come. Mas Então, que legal aí, cara, poder também transmitir um pouquinho, né, do que é a agricultura, né, principalmente a agricultura paraguaia, mostrar um pouco mais aí nas redes, contar a história, né? Igual eu falei ali, muita gente come soja todo dia, mas acha que o agro mata, né? sim, Mas o agro sim. mata mesmo. Mata. E eu tenho certeza disso. Mata a fome, né? Tá mata certo. com força. Mata. Mata com força. Porque não tem outro jeito. Quando a gente entra nessa situação, a gente vê muitos exemplos, né? E eu sou um brasileiro, eu moro no Brasil, moro em Curitiba. E quando eu falo assim que eu tenho essa entrada no Paraguai e basicamente venho aqui, dirijo, faço tudo, as pessoas falam assim, mas como é que você consegue, né? E eu falo assim, desculpa, vai lá, mas eu falo assim, aqui tem muito brasiguaio, né? Aqui tem... É muito fácil, a comunicação é muito boa. E quando a gente está no meio do agro, a comunicação ela é natural, ela acontece. Então, existe uma migração muito grande de pessoas aqui. Por quê? É uma terra boa, é um pessoal muito solista. Eu falo assim para todo mundo, quando você conversa com um paraguaio, ele é uma pessoa... Eu não vejo um paraguaio gritando. Não. O que eu vejo assim, quem conhece o Paraguai Cidade de Leste, é uma coisa de compras, é um outro processo, é uma outra cultura. Uma outra cultura, é uma miscigenação de culturas muito grande. Você tem gente do mundo todo naquele processo, mas é um centro comercial, vamos dizer assim. Passou
Pegou uma ruta aqui, 6, 7, é um outro mundo. Você não tem problema com ninguém, é uma outra cultura, um processo muito, muito bom. Então, essa questão a gente fala, né? Então, eu falo assim, quem quiser conhecer o Paraguai e vir aqui ver, pode vir que não tem problema nenhum. Existem muitas lendas, né, Sim. referente ao Paraguai. E o Paraguai é um país, sempre foi, e acredito que sempre vai ser um país de oportunidades, né? Oportunidades. Muita oportunidade. Ainda mais agora com esses desequilíbrios que estão tendo em outros países. Muita gente está vindo investir aqui. O crescimento florestal também, que está pegando fogo, que nos próximos 10 anos vai sair de 300 mil hectares. Estão falando em 3 milhões de hectares, 4. Cara, é uma explosão gigantesca, né? E aonde vai toda essa madeira? Aonde vai todo esse grão? Tudo é consumido pelo ser humano, cara, não tem... Não, e quando a gente entra nessa questão da madeira, é interessante que o que a gente entende, né? Hoje está muito em alta essa questão do sequestro de carbono, né? Sim. Então, recentemente eu estava com uma empresa de um outro país, a gente rodou no Paraná, e a gente entrou na questão do processo de sequestro de carbono, e eu falei assim, eu entendo um pouco, não entendo muito, né? E ela falou assim, mas por que a gente precisa pagar isso, né? Daí eu falei assim, mas é uma compensação que os países têm para você, não que você vá poluir, mas você tem o direito e você tem a compensação. Só que ainda existe o benefício, né? Então você está fazendo um sequestro de carbono, você está renovando a floresta, você está trazendo mais matéria-prima, né? Você que também trabalha tem um outro negócio, né? Dos briquetes de carvão lá. Então, você também necessita desse processo, né? É todo um ciclo envolvido, né? Então, Então, Ronei, acredito que estamos chegando Claro. ao final já do nosso primeiro OIMAcast. A gente quer te agradecer muito de coração, representando aqui a Motonco, uma empresa que eu já conheço há um bom tempo. Faltou a gente falar ainda, cara, que agora eu lembrei, vem na cabeça. Como é ao vivo, é natural, Claro, né? Não tem edição. É isso aí. Uma coisa que eu queria falar e que eu gosto muito, cara, a forma que a gente usa para calibrar o Motonco. Celular, né, cara? Não, o aplicativo, todas as culturas que a gente colhe, tá ali, né? Hoje o que você está falando, assim, o equipamento, ele tem a gestão pelo aplicativo. Então, o que vai acontecer? Que nem você comentou, começou a trabalhar com uma soja no verão. Colocou soja, vai estar lá. Começou a trabalhar com milho, trocou no aplicativo, fica lá. Só que eu acredito que tem uma coisa que você não fez ainda no seu aplicativo e eu quero que, vamos falar assim, no final da safra você vai fazer e vai ser bem interessante. Quando você estiver na tela onde mostra todas as culturas que você já mediu, Sim. tem um botão compartilhar. Se você compartilhar aquele arquivo, você pode mandar e-mail, WhatsApp, como você quiser fazer da melhor forma, ele vai gerar um arquivo que a gente fala CSV. Ele é um arquivo do Excel. O que vai acontecer? Quando você abre ele, você vai ter a rastreabilidade de todas as medidas que você fez até hoje. Então, se você falar assim, aquele dia que eu colhi que estava com uma umidade diferente, que dia foi? Está marcado. Data, hora, a umidade, a temperatura, tudo isso fica. Então, ele tem um processo. Então, toda a rastreabilidade do equipamento fica salvo no seu aplicativo quando você utiliza, tá? E para a gente finalizar, eu queria agradecer imensamente a oportunidade e foi muito bom que a gente conseguiu conciliar a agenda, né? Sim. Vamos agradecer a chuva, né? Porque senão a gente estaria fazendo muita coisa, mas deu certo. Eu sendo um brasileiro, eu tenho uma pergunta que eu já queria ter feito para você um tempo atrás, mas eu vou aproveitar e eu vou estar compartilhando com meus colegas também esse podcast, eles vão chegar. O que seria o OIMA? O que seria esse termo para nós que somos leigos nesse processo? Explica o que seria o termo. OIMA é uma palavra em Guarani. Certo. OIMA significa um beleza, um positivo, tudo certo. Mas eu vou te contar a história um pouquinho mais. Quando eu comecei a fazer meus vídeos, no final, eu colocava um OIMA para quebrar um pouquinho ali a tensão, o gelo, porque, cara, não foi fácil no começo fazer vídeo no Instagram e tal, nas redes sociais. Então, sempre o OIMA, né? Depois, chegou um tempo que eu falei, cara, tá enjoativo.
eu vou tirar já esse Oima, eu não preciso mais dele. Mas aí as pessoas, onde está o Oima? ¿Por que não disse mais Oima? Lucas, Oima já é tu fisionomia, é o seu bordão, né? Su bordão, assim dizem, verdade? Então, daí, então, eu comecei, a fortalecer, falar, agora é Oima, né? Oima. E quando a gente teve a ideia do podcast, qual é o nome pro podcast? Cara, não é fácil escolher o nome, né? E eu falei, por que não OimaCast, né? Certo. Aí quando eu e o Alisson se conheceu ali, decidimos fazer a sociedade e tal, eu falei, cara, só tem uma coisa. O nome tem que ser OimaCast. Você topa? Topo. Então, fechou, né? Olha e só. ficou o OimaCast Podcast, que eu acho que tem muito a ver comigo. Hoje a gente já tem marca, tem algumas coisas pro agro, boné, umas pazinhas de cavucar terra ali para medir a profundidade, medida de grão, camisa, térmicas, tudo com o Oima. E graças a Deus está vendendo. Por quê? Virou uma marca minha, né? Que legal. Claro que eu não posso registrar porque é uma palavra, mas Oima ficou e faz parte. Muitas vezes hoje eu chego numa praça de pedágio, baixo o vidro, Oima. Os caras me conhecem assim. Olha que então, legal. Por isso. Não sabe o nome, mas sabe o bordão. Sabe. Que bacana. E ficou. E, cara, tudo a ver. Parece que deu muito certo, né? Que bom. Parabéns pela iniciativa e você conseguir acertar um bordão tão eficiente, né? Porque se você consegue finalizar, né, que nem tá certo, beleza, que nem você comentou, Isso. eu achei bem legal. Ó, conheci mais uma hoje aqui, hein? Mas você, Ronei, que viaja muitos países, trabalha com uma empresa assim tão renomada, vê muita coisa pelo mundo, deixa aí para nós uma mensagem, cara, uma mensagem aí para incentivar nós, para motivar também muitas pessoas que estão assistindo. Uma coisa do teu coração aí, deixa para nós aí, de presente. Ó, quando a gente fala nisso, eu falo, são situações bem interessantes que hoje a gente tem que, primeiramente, agradecer a Deus. Sim. Tá? Deus em primeiro. Eu vou até comentar uma coisa bem interessante. Esse final de semana, a minha menina, Bianca, então, um abraço, meu amor, Bianca, abraço minha esposa, Tami, que ela vai se formar como coroinha, então a gente vai acompanhar esse processo na igreja. E é muito interessante porque quando a gente roda por todos os locais, e todo mundo, que nem você comentou, você vê que não é questão de oportunidade, questão de dinheiro, qualquer lugar do mundo que você queira trabalhar, você vai se dar bem. Então, quando uma pessoa chega e fala assim, eu tô saindo daqui porque não dá certo, eu falo assim, eu acho que não é só o local que não é o certo, né? De repente você não está fazendo certo. Porque quanta gente se dá bem em todos os processos. Aqui, eu brinquei há um tempo atrás, eu falo assim, se a gente pegar uma padaria no Brasil onde vende pão, em cada esquina tem uma. Tem. E se você falar assim, eu vou abrir uma padaria, vai ter 3 pessoas que vão falar assim, não faça que você vai quebrar porque tem muito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E daí você fala assim, mas em cada esquina tem uma. Eu acho que, então, muitas vezes, ouvir do coração. Sim. E você acreditar. E se você fizer um trabalho bem feito e começar a fazer, vai dar certo. Eu vejo, você comenta muito essa questão do teu exemplo. A gente teve uma conversa, você comentou o seu Instagram, você começou a fazer um vídeo e não achava que ia ter isso. Não achava. Era de coração, era real e deu certo. Então, a dica que eu dou nesse momento é assim, acredita em você mesmo, né? Sorte e o mundo podem te influenciar, podem te trazer os benefícios de uma forma, mas se você não acreditar em você mesmo, você não vai. Isso que a gente fala, eu comento muito também assim, hoje eu tô aqui porque a gente conversou, a gente fez. Eu não posso só esperar o convite, a gente tem que fazer acontecer e ir atrás. Essa é a mensagem. Então, não espere acontecer, faça acontecer. Essa é a situação que eu queria passar essa palavra também. Que legal. E voltando lá, falando um pouquinho em Deus, né? Você falou ali, cara, a gente orou muito, pediu muito para Deus para dar certo isso aqui. Então, antes de nós chegar aqui, existe muito medo, e é o medo que trava a maioria das pessoas, né? Não começa porque tem medo, ou porque o que as outras pessoas vão falar. E, cara, se tá com medo,
ora a Deus, pede para Deus e vai com medo mesmo. Não tem outro. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, ó. Eu acabo fazendo alguns vídeos, nada na quantidade que você faz, assim, você vê os seus vídeos depois? Eu vejo. Tem vídeo que eu fico vendo, cara, acho que umas 10, 15, 20 vezes. Eu fico vendo aquele vídeo porque, primeiro, o vídeo a gente tem que gostar. Uhum. Por mais que a gente faz o vídeo para vocês, né? Isso. Eu faço meus vídeos para vocês, para quem tá me assistindo. Mas a gente também tem que gostar. Claro. E eu sempre, principalmente quando é um vídeo mais assim direcionado, quando eu vou gravar para alguma empresa, eu peço para Deus, Deus, vai comigo. Eu não tô querendo fazer o mal para ninguém, eu tô querendo fazer a coisa certa. Eu preciso também desse trabalho, essas pessoas precisam vender, tem gente que precisa comprar, então a gente não tá fazendo nada de errado. Isso. E acredito que dá muito certo isso. Quando você coloca ali o coração, coloca Deus, coloca uma energia boa, porque a gente não pode fazer isso pelo dinheiro. Claro. A gente tem que fazer com um sentimento bom, um sentimento que vai dar certo. E o dinheiro é uma consequência, né? A gente fala, você é um facilitador nesse Sim. meio, né? Você tem quem quer vender, quem quer comprar, e você é o facilitador, mas só que tem que ser de uma forma natural, né? Inclusive, eu faço mais... Sempre eu falo nos meus vídeos também, cara, você está trabalhando para alguém, faz mais do que você é pago. Claro. Se você quer crescer. Agora, se tá tudo bem aí, tá tudo certo. Zona de conforto, né? Eu já fiz muita venda. Às vezes, os caras me contratam para fazer o marketing e eu faço venda, entende? Eu conecto os dois e falo pro vendedor, ó, tá feita a venda. É só comprar, é só vender. Só vender. Né? Cara, então isso é quando você faz do coração. Você faz com vontade, né? Olha só. E então, eu acredito que é por isso que hoje a gente está tendo um relacionamento assim com vocês. Lógico que também a gente não pode perder a oportunidade de ir em outros lugares. Lá a gente se conectou com a Rasmin, veio você, almocemos junto e hoje está aqui. Claro. Quem sabe um dia eu não vou lá conhecer a fábrica da Motonco, né? Eu ia fazer esse convite agora, então olha só, cara. Já fica aberto aqui o convite. Eu quero muito que, tendo uma agenda, a gente organiza você ir para Curitiba, ou de repente tá por Curitiba, passa, vai conhecer a nossa fábrica, vai conhecer toda a nossa parte industrial, vai conhecer todo o nosso time. É uma satisfação enorme. E sim, quando tiver também, a gente participa de muitos eventos no Brasil, então, eventos relacionados ao agro. Então, se um dia tiver, passa o nosso stand, vamos lá, a gente faz parceria. Eu acho muito importante, você é uma pessoa que tem uma visibilidade incrível, e não só uma visibilidade, você é uma pessoa incrível, e tudo que você comentou, a sua transparência e como você passa isso para as pessoas, gera muita confiança, muita credibilidade, e é o que a gente quer. Se a gente quisesse hoje promover o nosso equipamento, a gente poderia fazer um marketing direcionado, mas de repente não é isso, a gente precisa de pessoas de sim, caráter e que tragam essa informação que você tem. Poxa. Então, falando nisso, eu já quero dar uns regalos para você. Hoje a gente, no nosso equipamento, a gente vê que eu sou o que faço o vídeo tirando o excesso da amostra. Agora a gente tem a gente está mandando uma reguinha junto para os clientes, então eu quero que você tenha uma reguinha nossa, né? Deus abençoe, galera. Aí, ó, não é grande coisa, mas já temos toalha da Motonco, balinha, ervinha de tererê ali no kit, já temos o Conic, chapéu, temos também. O chapéu, eu vou deixar mais um para você. Esse aqui eu quero que você, se você quiser presentear alguém ou quiser ficar para você também, não tem problema. Esse aí Fiquei até mais bonito agora, né? Fala aí. Na verdade, assim, aquele primeiro era um que a gente trouxe por um evento e acabou ficando, então você teve. Mas esse eu trouxe especialmente para você, para ter esse aí, e você pode usar da melhor forma, como quiser utilizar, quiser presentear alguém, quiser fazer. A administração é toda sua, tá certo? Mas, pessoal, falando ali, né? Muitas vezes a gente pede para Deus, tem fé e tal, mas fé, no que eu vejo, fé a gente tem que ter ali com Deus, mas fé a gente também tem que ter naquele negócio lá que você tá mirando, que tá dentro da sua cabeça, e tem que escutar muitas pessoas falar, não vai dar certo, não funciona, igual a padaria, tem em toda a esquina, mas fé é acreditar naquilo lá que vai dar certo, pedir, mentalizar, canalizar, cara, e vai com medo mesmo. Né? Vamos fechar com o imã? Vamos. Eu gostei desse. A melhor frase é o imã, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? O podcast começou assim. Começou com medo. Tô aqui me tremendo, cara. Tem que ser realista. Não adianta vir aqui e tentar ser todo etiqueta, tal. Não funciona. Naturalidade, cara. Naturalidade. Isso aí. Então tá bom. Então vamos finalizar com o imã. Então fala um imã pra câmera lá. O imã. O imã. Até a próxima.